Shalom, paz e prosperidade para você. Mais um dia que nós estamos na presença do Senhor, falando e ministrando a palavra de Deus, que é viva e eficaz. E ela tem sido, essa eficácia na nossa vida, porque tem nos ensinado, tem nos motivado e tem nos impulsionado diariamente a buscar o Senhor, a nos mover nele, né? Então, nós estamos aqui essa semana falando sobre o mover de Deus, sobre tudo aquilo que ele é nas nossas vidas, porque a palavra fala, olha, seja intencional nas coisas que você faz, coloque, se mova nele, porque se nós não estivermos nos movendo em Cristo Jesus, com certeza nós estamos nos movendo em alguma outra situação ou alguma outra pessoa, né? E aí, você tem identificado isso? Nesses dias de devocional, você tem buscado colocar Jesus aí no centro? Nossa, quantas coisas nós aprendemos, né? Quando o médico Lucas, quando o Lucas trouxe essa palavra ali em Atos, ele estava mostrando o quanto o apóstolo Paulo vivia nessa verdade. E, amadas, se para viver essa verdade, a gente só tem a ganhar. Nós só temos a ganhar porque nós vamos usufruir das bênçãos que o Senhor tem para as nossas vidas. Então, quando ele colocou ali em Atos 17, 28, fazendo, até mesmo um posicionamento, ele falou assim, porque nele ele estava firmando algo que ele fazia, porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Olha só a profundidade de cada uma dessas palavras, né? O viver, amados, o viver uma convicção daquilo que ele tem no coração dele, a ponto dele falar que eu vivo para isso. E eu não abro mão disso. E também mover, quando o apóstolo fala assim, eu me movo nele, ou seja, ele jogou fora a vontade dele, não é mais a vontade dele que impera, mas é a vontade do Pai que impera nele, porque ele se movimenta nele, então isso significa o quê? Que ele conversava muito com o Pai. Oh, glória! Ele falava muito com o Senhor, porque se mover, eu só me movo quando eu tenho intimidade com aquela pessoa. Eu só me movo quando eu tenho convicção e confiança e fé de que aquilo que a pessoa está falando verdadeiramente é o certo. Mesmo que quando, aos meus olhos humanos, eu falar, mas isso não vai dar bom, isso vai dar ruim, mas Deus sabe lá na frente, que glória, né? Então, Deus sabe lá na frente o que vai acontecer. Então, o Senhor fala assim, olha, e para você prestar atenção, olha, presta atenção, porque quando Jesus mandou Ananias lá para poder tirar a cegueira de Paulo, ele já falou para Ananias como seria a morte de Paulo. Ele seria, ó, ele contou todo o ministério de Paulo para Ananias, que ele seria um vaso, que ele seria desprezado, que ele seria açoitado, que ele ia, e por aí foi. Mesmo assim, Paulo se moveu com poder em Cristo, existiu para Cristo, viveu nessa verdade. Viver nessa verdade é para poucos, né? Para muitos poucos. Então, vamos lá, vamos tentar entrar nessa verdade, e a gente está trazendo aqui homens que se moveu nisso. O primeiro que a gente trouxe aqui ontem foi o mover de Moisés. Que Moisés bateu o pé e falou assim, eu não vou sair daqui se o Senhor não estiver conosco. Uau, né? O que nós temos aqui hoje? Nós temos o que? Lá em 1 Crônicas, 14, do versos 14, do 8 ao 7, fala o quê? Que o pastor Davi vivia, se movia e existia em Deus. Uau! Meu Deus! Gente, que exemplo grandioso nós temos aqui, que é o pastor Davi. Rei Davi. Então, olha só, escuta só aqui, esse versículo, eu vou ler para vocês. Quando os filisteus souberam que Davi tinha sido ungido como rei do país inteiro de Israel, o seu exército saiu para prendê-lo. Davi soube disso e saiu para encontrar-se com eles. E os filisteus, os filisteus chegaram ao vale, dos gigantes e começaram a atacar e a roubar. Então Davi perguntou a Deus. Olha só, começou o movimento. Perguntou a Deus: devo lutar contra os filisteus? Tu me darás a vitória? E sabe o que Deus respondeu? Falou: vá. Disse, Disse o Senhor: eu lhe darei a vitória. E Davi
os atacou em Baal-Perazim e os derrotou. E ele disse, como se eu fosse, né? Como se eu fosse uma enchente que derruba tudo. Deus me usou para abrir uma brecha no meio do exército inimigo. Lá em 1 Crônicas, continuando aqui. E quando os filisteus fugiram, deixaram os seus ídolos para trás, e Davi fez o quê? Ordenou que fossem queimados. Mas logo os filisteus voltaram ao vale e começaram a atacar. Mais uma vez, Davi consultou a Deus, olha só, consultou a Deus e respondeu: não os ataque daqui. Olha Deus, Deus dando instrução. Eita, olha, glória a Deus. E ó, para você entender, Davi já tinha ganhado uma vez, não tinha? Qual era a necessidade dele consultar a Deus de novo? Falou assim, não, se Deus deu a vitória aqui, nós vamos vencer, porque Deus já deu a vitória, mas Davi não. Davi foi consultar Deus novamente, né? Deus falou assim, não os ataque daqui, dê a volta e ataque por outro lado, perto das amoreiras, né? Quando você ouvir o barulho de marcha por cima das amoreiras, ataque-os, porque isto quer dizer que eu estou indo na frente para derrotar o exército dos filisteus. Glória a Deus, eu estou indo na frente. Então, Davi fez o que Deus havia mandado e obrigou os inimigos a recuar desde Gideão até Gezer. A fama de Davi se espalhou por toda parte e o Senhor fez com que todas as nações ficassem com medo dele. Aleluia! Olha só, olha só. Davi se movia no Senhor. Sabe por quê? Porque ele entendeu que ele existia por causa do Senhor Jesus. Ele existia por causa de Deus. Porque ele viveu por causa de Deus. E a vida dele passou a ter outro sentido, sabe por quê? Porque ele começou a ser direcionado por Deus. Você percebe aqui que em tudo que Davi fazia, Davi, ele buscava entendimento no Senhor. Ele buscava conselhos do Senhor. E mesmo sabendo, mesmo com a palavra sobre a vida dele, de vitórias, ele consultava o Senhor. Sabe por quê? Porque, de repente, precisava de uma estratégia diferente. Às vezes, nós estamos fazendo uma obra do Senhor, nós que dizemos que vivemos para o Senhor, que vivemos para a glória de Deus, às vezes queremos fazer uma obra do nosso jeito. É uma obra do Senhor? É, mas o Senhor tem novas estratégias para essa obra. Não é da forma que nós fizemos da primeira vez, mas é de uma outra forma. E muitas vezes, quando dá errado, amadas, nós não entendemos. Você não entende, às vezes, quando dá errado, é porque você não consultou o Senhor. Você percebe que foi as mesmas pessoas, foram os mesmos exércitos filisteus, mas Davi foi e consultou o Senhor de novo. Senhor, vamos voltar aqui um pouquinho, né? Mas logo os filisteus voltaram do vale e começaram a atacar. Mais uma vez, Davi consultou a Deus, a ele, e ele respondeu: não ataque daqui. Deus, se você consultar o Senhor, pode ser a mesma situação, que o inimigo, você conseguiu vencer nessa batalha, mas ainda não venceu a guerra, e ele voltou de novo. Eu não sei qual a situação você está vivendo, mas eu creio que se você perguntar, Senhor, e aí? O Senhor vai te dar uma nova estratégia. O Senhor vai mostrar como você deve fazer hoje, a situação, qual que é a forma que você vai lidar com essa situação. Qual que é a estratégia que o Senhor vai te dar? Eu creio em nome de Jesus que isso vai ser bênção na sua vida. Então, como Davi, porque Davi consultava o Senhor em todo o tempo. Davi se movia no Senhor. Então, não tinha como ele tomar decisões por si só. Não tinha como. E nós precisamos aprender com essa lição de Davi, que nós precisamos nos mover no Senhor. Você tem acordado pela manhã e falado, Senhor, o que eu devo fazer hoje com essa situação, meu Pai? Que está acontecendo no meu trabalho, ou com essa situação que está acontecendo aqui dentro do meu lar. Senhor, me dê estratégia, porque eu quero me mover no Senhor, eu quero viver no Senhor, eu quero existir pelo Senhor. Então, me ajude, me dê estratégia. E eu creio em nome de Jesus, que as estratégias vai vir dos céus para você. Vai vir dos céus, assim como Deus deu instrução para Davi, ele vai dar para você, ele vai dar para mim, porque nós vamos perguntar, Senhor, eu fecho esse negócio, Senhor, eu faço esse curso, Senhor, como eu devo agir com meu esposo, Senhor, como eu devo agir com meu filho, Senhor, como eu devo agir nessa situação, Senhor, eu devo abrir a boca, eu devo fechar a boca, como é que é? Como é que é?
Amados, se mover no Senhor. Nos mover no Senhor quer dizer o quê? Senhor, eu não sou mais eu quem vive. Não sou mais eu. Cristo vive em mim. Diminua eu, que Cristo cresça em mim. É tão lindo nós falarmos isso, não é verdade? É algo maravilhoso. Mas quando é que nós estamos verdadeiramente colocando isso em prática na nossa vida? Quando é que eu e você estamos deixando Cristo realmente tomar decisão, que o Espírito Santo tome decisão e fale: olha só, pessoa tal, olha só, Marius, olha só, pastora Rose, faz isso, se movimenta assim. Faz isso que vai ter vitória. Ó, vai por trás, estratégias, só Deus para dar. Sabe por quê? Porque Ele vê todas as coisas. Ele é o Deus de todas as estações, de todo o tempo. Ele sabe o que nos espera lá na frente. Você compreende isso? Vamos nos mover como Davi, vamos nos mover como Moisés, vamos nos mover o que o Espírito Santo está falando ao coração, mesmo que for para tirar, mesmo que for para dizer não. Nós precisamos nos mover e ser orientadas pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Que louvado seja Deus. Amadas, que o Senhor te abençoe. Que essa palavra de hoje ela possa movimentar o teu espírito, o teu coração e a tua alma, para que você comece a se movimentar conforme o Espírito Santo de Deus manda, e é Ele que manda em nós. É Ele que tem controle de nossas vidas. Então vamos deixar Ele agir em nome de Jesus. Então eu te vejo amanhã aqui nesse canal do Simplesmente Mulher, para que essa palavra venha abençoar e orientar a sua caminhada. Em nome de Jesus, um beijo para você, te espero.